Olá, eu sou o Gabriel Nassif, eu sou jornalista e aqui no Observatório de Carnaval sou orientado pelo Leonardo Bruno. O meu projeto de pesquisa se chama Luxo e Gigantismo, Evidências das Transformações das Escolas de Samba nas Fotos do jornal o Globo. Eu quero entender como que as agremiações foram se transformando ao longo dos anos, olhando essas mudanças estéticas e visuais para entender como o luxo e o gigantismo foram fazendo cada vez mais parte da realidade das escolas. Com esse trabalho, eu pretendo entender também como o jornalismo retratou esse processo através da fotografia. Eu escolhi o período entre 1960 e 1990 para fazer o meu trabalho, partindo da Revolução Salgueirense até chegar nos primeiros anos da Era do Sambódromo. Eu vou pegar a primeira edição do jornal o Globo, publicada imediatamente após os desfiles a cada ano, e analisar as fotografias dessas edições para entender as transformações das escolas de samba com o passar dos anos. Eu acho que esse trabalho é relevante porque já existem muitos estudos sobre esse período que trazem informações muito relevantes sobre as transformações visuais das escolas de samba, mas existe pouca coisa que analise diretamente as imagens e o conteúdo publicado nos jornais. Então acho que é muito importante analisar as imagens e entender visualmente como que essas transformações se sucederam ao longo dos anos. Eu quero com esse trabalho aliar três coisas que eu me interesso bastante, que são o jornalismo, a fotografia e o carnaval. No meu trabalho de conclusão de curso, eu fiz um fotolivro com imagens autorais que eu registrei ao longo de 2 anos sobre protestos nas ruas do Rio de Janeiro. Então eu queria continuar os meus estudos relacionados à fotografia e trazer esse campo para dentro do carnaval. A metodologia desse trabalho pode ser dividida em duas partes. A primeira é uma revisão bibliográfica sobre o assunto, para discutir as principais referências na área e o que já vem sendo discutido sobre esse processo de transformação das escolas de samba. A segunda parte, como já citado, é um estudo de caso do jornal o Globo, entre o período de 1960 e 1990. Eu quero analisar essas fotografias publicadas nos jornais para entender não só as mudanças estéticas, relacionadas a tamanho, cor e forma de alegorias e fantasias, mas também fazer uma análise simbólica para entender como o luxo e o gigantismo transformaram as escolas de samba e realizaram um apagamento de atores importantes das agremiações. Em relação às hipóteses que eu pretendo investigar com minha análise fotográfica, eu já elaborei algumas, como por exemplo, que a conquista do tricampeonato de Joãozinho 30 pela Beija-Flor é um processo muito importante no crescimento do luxo e do gigantismo nas escolas de samba, que a construção do sambódromo ajudou a verticalizar ainda mais as alegorias, devido ao alto tamanho das arquibancadas, que a representação das escolas nos jornais deixou de dar espaço à individualidade do sambista para mostrar apenas grandes alegorias e adereços, e que as escolas deixaram de ser retratadas no nível da pista, mostrando passistas e grandes baluartes, para serem retratadas como grandes tapetes, a partir de imagens superiores. Nesse momento, a minha pesquisa se encontra na fase de análise do acervo do Globo. Eu já separei todas as edições dos jornais que eu vou analisar e já consegui observar algumas coisas. Para exemplificar um pouco do que eu estou falando, eu trago aqui algumas imagens do jornal o Globo, que eu já pesquisei e analisei. Essas duas primeiras são do Salgueiro, na década de 60, e foram publicadas na capa do jornal. Como pode-se observar, o que é retratado no desfile das escolas de samba é o componente humano. São personagens importantes da escola e imagens das alas. Isso vai mudar a partir da década de 70, quando a Beija-Flor começa a fazer carnavais marcados pelo luxo e pela grandiosidade. É quando Joãozinho 30 chega na escola. Na capa dos jornais passam a ser exibidas imagens de alegorias e adereços, e o componente humano se torna um mero acessório dessas alegorias. Nessas outras imagens, eu quero mostrar a diferença entre as fantasias. Na década de 60, a fantasia da bateria era muito mais simples. Não existia o luxo e as grandes plumas que começam a tomar conta a partir dos anos 80, assim como os chapéus com um tamanho muito maior. A diferença da fantasia de mestre-sala e porta-bandeira também é muito perceptível. Eu trouxe aqui 2 exemplos da Portela, um da década de 60 e um da década de 80. A porta-bandeira ganha muito mais volume e a fantasia se torna muito mais pesada.